No vídeo de hoje vamos falar sobre outra teoria muito comentada aqui no Brasil nos dias atuais, que é a teoria de Robert Alexy, a teoria discursiva do direito de Robert Alexy. Mais especificamente sobre o que é mais comentado, sobre o que é mais discutido, que é a ferramenta, o método da ponderação. Mas para que a gente possa falar sobre ponderação, é preciso lembrar algumas coisas sobre a concepção de direito de Robert Alexy. Lembremos que Robert Alexy separa regras e princípios, e que no que diz respeito aos princípios, Robert Alexy propõe uma estrutura aberta, para esses princípios, o que significa que esses princípios têm uma grande chance de colidir entre si. Imaginem uma folha A4 em branco e vocês desenham dois círculos. Se esses círculos forem pequenos, a chance de colidirem entre si, deles se tocarem, é pequena. No entanto, se vocês desenharem círculos grandes, grandes círculos, a chance desses círculos se chocarem nessa folha A4 é muito maior. É basicamente isso que acontece na concepção da estrutura dos princípios de Robert Alexy. Robert Alexy entende que os princípios abrangem muitas possibilidades de proteção. Basicamente, tudo que tem a ver com liberdade de expressão, por exemplo, é protegido a priori pelo princípio da liberdade de expressão. E a mesma coisa acontece com a privacidade, a mesma coisa acontece com a liberdade de culto, a mesma coisa acontece com a vida, a mesma coisa acontece com a integridade física, enfim. Todos os princípios têm uma estrutura a priori muito aberta. E mais do que isso, todos eles, a priori, são considerados mandados de otimização. Ou seja, ao final, eles precisam surtir o melhor efeito, o maior efeito possível. O que, no entanto, não vai acontecer facilmente na hipótese de haver colisão entre estes princípios. Quando há colisão entre esses princípios, sempre vai haver uma dúvida sobre qual princípio deve incidir com mais força ou qual dos princípios deve de fato incidir naquele caso concreto. Vejam, por exemplo, o caso das biografias não autorizadas. Há um flagrante conflito, segundo a ideia de estruturas abertas de Robert Alexy, entre os princípios da liberdade de expressão e liberdade de imprensa e o princípio da privacidade. Se, por um lado, eu permitir a realização dessas obras, se eu simplesmente liberar a realização de biografias não autorizadas, necessariamente eu estou concretizando o princípio da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mas gerando um prejuízo para a privacidade. Por quê? Porque tudo que diz respeito à liberdade de expressão faz parte desse âmbito de proteção muito aberto proposto por Alexy, assim como acontece também com a privacidade. Então, a gente não exclui a priori as biografias não autorizadas do âmbito de proteção da privacidade, tampouco do âmbito de proteção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Então, se faz necessário, de alguma forma, decidir qual desses princípios prevalecerá neste caso concreto. Lembrando que não há hierarquia entre os princípios na concepção de Alexy. Na verdade, na maioria das concepções sobre princípios e sobre direitos fundamentais não existe hierarquia entre eles. Então, não se pode resolver esse conflito com hierarquia. Como se, por exemplo, resolveria o conflito entre a lei e um decreto regulamentador. Não. Precisa-se de outro modo. E, obviamente, na concepção do jurista, não pode ser um modo arbitrário. O magistrado simplesmente não pode escolher qual dos dois privilegiar. E é aí, então, que surge a construção de um discurso a partir de um método dentro da concepção de Robert Alexy. Robert Alexy propõe, então, que se aplique um método, que se aplique um formato de discurso para que você possa determinar qual dos dois princípios em conflito, esses princípios muito abertos, prevalecerá diante do caso concreto e terá então a sua concretização nesse caso concreto. Esse processo é o que a gente chama de proporcionalidade em 3 estágios. Aplicação do princípio da proporcionalidade em 3 estágios. E Robert Alexy não criou os 3 estágios. Robert Alexy
adaptou uma concepção que já existia de aplicação do princípio da proporcionalidade, que antes tinha 2 estágios. E ele acrescenta um terceiro estágio, que é a ponderação propriamente dita, né? A proporcionalidade em sentido estrito, né? Seria o terceiro estágio, depois dos estágios de adequação e necessidade. Então, a proporcionalidade não é uma novidade da teoria de Alexis, mas o terceiro estágio, sim, o terceiro estágio que seria uma solução para aqueles casos em que a proporcionalidade em 2 estágios não resolve. Mas então, no que consiste a proporcionalidade? A proporcionalidade consiste num método, uma ferramenta de solução desses conflitos. Mais do que isso, na solução de conflitos que envolvam princípios constitucionais primordialmente. E ela tem uns 2 primeiros estágios, que são a adequação e a necessidade. A adequação diz respeito ao seguinte: a medida que está em questão, seja ela uma decisão judicial, seja ela um ato da administração pública, a medida que está sendo em questão é adequada para proteger o direito que está tentando ser protegido por essa medida? Explico. Se, por exemplo, um governo ele lança lá na política de medicamentos o medicamento X. Tá? O medicamento X. O medicamento X, a partir de agora, será contemplado pela Política Nacional de Medicamentos. Correto? Quando a gente fala de adequação, eu estou perguntando o quê? Este medicamento X, ou seja, essa decisão que incluiu o medicamento X, ela é adequada para a proteção da saúde? A gente está falando de direito à saúde, medicamento, direito à saúde. A promoção desse medicamento, a compra desse medicamento pelo Estado, é adequada para dar proteção de alguma forma ao direito à saúde? Sim ou não? Se sim, ela é uma decisão adequada. Se não, ela não é uma decisão adequada. Se for adequada, eu ainda preciso perguntar se ela é necessária. Então, o critério da necessidade. Ou seja, será que a compra deste medicamento X é de fato necessária para a proteção da saúde, para a preservação da saúde, para a promoção da saúde? Ou será que não tem outros meios menos custosos ou menos gravosos para realizar essa mesma proteção? Será que alguma terapia que não dependa da compra de medicamentos não é mais efetiva? Será que outro medicamento que seja mais barato não é mais efetivo? Essas perguntas dizem respeito à necessidade. Então não basta eu dizer, não, é adequado, serve para resolver. Eu ainda preciso demonstrar que não só serve para resolver, como é uma medida necessária, eu preciso daquilo. No entanto, nem sempre a avaliação desses 2 estágios, ou a avaliação por estes 2 estágios, ela consegue resolver problemas que envolvam conflitos entre princípios. E é aí que entra a ponderação. No que consiste a ponderação? A ponderação consiste numa medida de comparação entre os efeitos para o princípio e os efeitos para um outro princípio decorrentes de uma decisão jurídica. Certo? Eu não estou falando aqui de uma comparação simples. Existe uma série de procedimentos para que você chegue nessa resposta. Não será uma escolha do magistrado, será uma verificação a partir da aplicação de um método, a partir da aplicação de um método que tem procedimentos rígidos. Então, trocando em miúdos, de forma bastante simplificada, e aí vale o alerta, eu estou simplificando a teoria, é necessário um maior aprofundamento antes de aplicá-la, por exemplo. Simplificando essa teoria, entendemos que estamos comparando os efeitos para um valor protegido por um princípio em relação aos efeitos causados para um outro valor protegido por um outro princípio que vão decorrer de uma decisão ou de outra decisão jurídica. Trazendo de novo o exemplo das biografias não autorizadas, o que eu estou trabalhando? Eu estou tentando verificar aqui qual vai ser o efeito para a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão da proibição
das biografias não autorizadas. E de outro lado, eu estou verificando os efeitos para a privacidade da liberação das biografias não autorizadas. Então estamos diante de duas possibilidades: ou libera-se as biografias não autorizadas, ou não libera-se as biografias não autorizadas. Se eu liberar, qual vai ser o efeito para a privacidade? Se eu não liberar, qual vai ser o efeito para a liberdade de expressão? E há então, dentro da teoria de Alexi, uma forma de você graduar esses efeitos, de entender que esses efeitos ou são graves, ou são moderados, ou são leves. E é o resultado desse procedimento, que tem, volto a dizer, critérios específicos, que vai determinar qual a solução para esse caso concreto. Se eu entender que os efeitos para a liberdade de expressão são mais graves do que os efeitos para a privacidade, deve prevalecer então a liberdade de expressão. Eu devo evitar os efeitos mais gravosos, devo evitar que aquele direito simplesmente não seja realizado, que não sobre sombra dele na realização após o resultado da minha avaliação daquele caso concreto. Então, o processo de ponderação é um processo de comparação, mas, uma vez eu torno a dizer, não é um processo simples, não é simplesmente eu olhar para as duas situações e escolher de forma arbitrária, de forma livre, qual das duas deve prevalecer. É claro, existem críticas à possibilidade de não arbitrariedade, a possibilidade de isenção nesse processo de comparação. É inclusive uma das abordagens que eu trouxe na minha dissertação de mestrado. No entanto, a ideia de Alexi não é abrir a porta para a arbitrariedade. Muito pelo contrário, a ideia dele é justamente reduzir o campo de arbitrariedade, exigindo do magistrado que decida conforme regras bastante rígidas, regras que vão estabelecer uma comparação, mas uma comparação procedimental, correto? Então, esse é um grande resumo sobre a teoria de Alexi, que é uma teoria discursiva, porque a gente está falando aqui da construção de um discurso, da obediência a algumas regras de construção para esse discurso, e que tem o magistrado como um grande protagonista na construção das soluções jurídicas. Tá certo? Essa é uma teoria muito mencionada, eu não vou nem falar aqui utilizada, mas ela é muito mencionada em decisões judiciais e é por isso que você precisa ter conhecimento sobre ela até para poder verificar quando ela está sendo de fato utilizada ou quando ela está sendo utilizada apenas como argumento de autoridade, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!